de aliados para inimigos. Menova. Neia sentiu seu coração começar a disparar em seu peito enquanto sua antiga aliada saía da área, mas ela não deu nenhum sinal externo de que era importante. É realmente traição, quando ela nunca gostou muito de mim em primeiro lugar. Neia se perguntou, e se perguntou ainda mais, que ela não sentia raiva, apenas uma sensação de tristeza, não profunda ou ampla, mas presente, e ainda mais estranha para ela que ela não conseguia identificar a fonte disso. Ela acariciou as costas de sua mão lentamente, como se acariciasse uma ferida, e esperou pelo próximo que se esforçaria para martelar pregos em seu caixão. Os passos pesados lhe disseram quem era antes mesmo que a testemunha fosse chamada. Tamanha era a orquestração cuidadosa de seus oponentes. Isso é obra de Vanessa. Ela me conhece bem o suficiente para saber em que ordem chamá-los. Oh Deus, não, quem eles vão chamar? Gagarin, por favor, não deixe que seja ela. Ela acalmou o pensamento antes que ele pudesse reivindicar uma base firme em seu coração. Não, não entre em pânico ainda. Se ela estivesse vindo, ela teria me dito, a menos que ela fosse proibida, ou ela faria. Neia se perguntou, e então beliscou sua própria coxa com força, deixando a breve dorzinha distraí-la do pensamento quando o nome de Gagarin foi finalmente pronunciado e a mulher foi para o pódio. Você é Gagarin, a aventureira de nível adamantita, não é? Demiurgo perguntou retoricamente. Eu sou. Ela respondeu facilmente. Neia podia ouvir o orgulho na voz da mulher. Você enfrentou todos os tipos de ameaças, perigos e terrores, não é? Demiurgo perguntou, novamente retoricamente, mas novamente Gagarin respondeu. É assim que você chega ao nível adamantite, então sim, sim. Ela ainda tinha o orgulho na voz que era devido ao auge do potencial humano. Você serviu sob o comando da general Neia Baraja, certo? Demiurgo perguntou enquanto lentamente começava a ganhar força. Sim. Gagarin disse, voltando seu olhar para a paladina negra como se seu olhar sozinho pudesse derrubar Neia. E qual foi sua impressão dela? Demiurgo perguntou, seu gesto casual para ela sendo ao mesmo tempo convidativo e expectante. Até onde você quer que eu vá? Gagarin perguntou sarcasticamente. A resposta não muda, muito. Todas as histórias começam no começo, então comece por aí. Deu um sorriso educado e empurrou os óculos para cima do nariz. Eu a conheci quando ela era uma escudeira insignificante, apenas uma garota de uma nação decadente que precisava desesperadamente de ajuda, mas eu soube imediatamente que ela era problema. Você tem um instinto para essas coisas quando está na minha posição. Não é que ela fosse poderosa, ela não era, mas eram seus olhos, a maneira como eles pareciam. Não era apenas a coragem. Muitos guerreiros que sobrevivem a coisas terríveis desenvolvem esse tipo de coragem, sejam eles aventureiros ou regulares em um exército. Gagarin fez uma pausa e tomou um gole de água e engoliu tudo, com força. Então o que foi? Demiurgo perguntou, e a primeira gota de suor apareceu na testa de Gagarin. Era a obsessão, o fanatismo. Eu vi a imprudência ao extremo, e isso a tornou perigosa, não apenas para seus inimigos, mas para seus aliados. Ela tinha um desejo de morte, e arrastaria muitas pessoas com ela ao longo do caminho, e eu estava certa. A voz de Gagarin estava ao mesmo tempo oca, horrorizada e admirada enquanto ela olhava não para Demiurgo que falava com ela, mas para a paladina negra de quem ela falava. Ouvi dizer que ela ofereceu sua cabeça ao rei feiticeiro se ela o ofendesse implorando para que ele enviasse ajuda mesmo um ano antes, mesmo que isso machucasse seu reino? Quem faz isso? Quem simplesmente diz, por favor, faça isso mesmo que machuque seu país, mas se eu o ofendi, aqui está minha cabeça dos meus ombros para compensar isso. É loucura, não é? De certa forma. Admito que a admirei por essa história. Esse tipo de devoção ao seu povo é do que os heróis são feitos, mas também é loucura. Heróis não devem jogar suas vidas fora. A morte pode acontecer, mas eu tinha certeza de que ela quase ansiava por isso. E uma vez que alguém trata sua própria vida dessa maneira, bem, o que importa de qualquer outra pessoa? Gagarin estava gritando suas respostas naquele momento, mas gritando para a própria Neia enquanto a mulher gigante cerrava os punhos em frustração. Demiurgo, no entanto, permaneceu completamente à vontade. Sua opinião mudou alguma vez? Ele perguntou, e por um momento Gagarin só conseguiu render os dentes.
Não notavelmente, ela era perigosa naquela época, ela é perigosa agora, quando ela começou a ficar mais forte, e as coisas que ela manifestou. Bem, como eu digo isso? Ela respirou fundo e o oficial Minotauro próximo se aproximou e encheu seu copo com água. Ela bebeu profundamente e colocou o copo no pódio novamente. Eu acredito em Sua Majestade, que ele pode e vai fazer um paraíso de seu império. Eu já vi o suficiente para estar convencida disso, mas ela? Gagarin derrubou a xícara de lado e a jogou ruidosamente no chão e ela apontou seu dedo para a papa. Ela criará um deserto e chamará isso de paz. Ela só se tornou mais e mais violenta conforme a guerra continuava. Ela ficou desequilibrada. Sua voz começou a subir com excitação e frustração. Eu a vi brincar com terror como crianças com seus brinquedos. Não é de se espantar que tenham cunhado a palavra terroreis para ela. O medo é sua arma e para usar essa arma ela cria oceanos de sangue para afogar seus inimigos. Tudo isso, não é nada comparado ao que aconteceu em Wheaton. A voz de Gagarin passou de indignada e alta para tão baixa e fraca que foi apenas a magia de amplificação e a construção de qualidade do pavilhão que permitiram que ela fosse ouvida de onde estava. Eu a ouvi na minha cabeça naquele dia, seja lá o que for, o que aconteceu, o que ela fez, eu a ouvi na minha cabeça e tudo o que senti foi uma sede de sangue. Como um recém-nascido chorando pelo peito, ou uma criança pelo seu brinquedo. Tudo o que eu conseguia pensar era no meu desejo de matar e matar e matar. Não havia nenhuma razão, eu era como um cachorro louco e ela fez isso comigo. Ela gritou a última frase e enfiou o dedo, tremendo, na direção da paladina negra imóvel como uma estátua. Ainda não me lembro de tudo, mas o que eu fiz. Gagarin agarrou a cabeça e a destemida aventureira, a mulher da lenda, não conseguiu evitar que seu corpo tremesse com as memórias que ainda tinha. O que eu fazia é a causa de pesadelos que nunca param, e eu ainda posso ouvi-la. Eu ainda posso ouvir aquele convite sedutor para massacrar e matar. Eu estou amaldiçoada, e ela me amaldiçoou. Estávamos do mesmo lado e ela me amaldiçoou para este inferno. Eu e quem sabe quantos outros. Quando fomos nós mesmos novamente depois que acabou, a maior parte da cidade estava morta ou queimando, e ela fez isso acontecer. Droga! Ela quase matou minha irmã em Prate. Quando aquela coisa que ela faz começou, Lacus poderia ter sido despedaçada como papel, ela executou seu próprio povo, prisioneiros, só para mostrar que fazer reféns era inútil, e ela fez isso com uma expressão que alguém usaria ao aparar galhos soltos de um jardim ou cortar um fio de cabelo da própria cabeça, como se não fosse nada. Como alguém mata os seus desse jeito? O rosto de Gagarin era uma máscara distorcida de dor e ela agarrou o pódio com força suficiente para quebrar a madeira resistente e grossa. Talvez, olha, eu realmente não a odeio, mas a voz, e as coisas que ela nos fez fazer? Ninguém pode escapar disso. E eu me sentirei muito melhor e mais segura com isso trancado com segurança ou algo assim. Gagarin interrompeu-se de pronunciar a palavra morta e se forçou a terminar. Então você queria minha opinião? Aí está, ela era uma fúria esperando para acontecer, ela foi liberada. E então uma fúria aconteceu. Enquanto ela estiver viva, se você colocar aliados ao redor dela, eles morrerão ou serão deformados, se houver pessoas inocentes em seu caminho, então eu não acho que eles ficarão lá por muito tempo. Gagarin tentou, e falhou amplamente, em parecer decisiva e resoluta, enquanto cruzava os braços na frente do corpo, mas ela pelo menos parecia verdadeira. Disso ela tinha certeza quando seus lábios franziram com finalidade. Presa dentro de seu capuz, a escuridão era seu mundo, mas Neia permaneceu parada e imóvel durante todo o discurso, uma estátua, exceto, é claro, pela vermelhidão pulsante em seus olhos dominados pela noite. Claro, mesmo com aqueles pontos vermelhos, ela não conseguia ver através do grosso capuz de couro, mas apesar de ele manter a luz do lado de fora e obstruir sua visão, ela ouviu cada palavra, e pela primeira vez desde que sua provação começou, ela estava grata pela mordaça em sua boca. Albedo se levantou enquanto Demiurgo expressava seus agradecimentos e se sentava. Uma dúzia de perguntas passaram por sua cabeça, mas enquanto olhava para a presa no pódio, ela sentiu uma pequena pontada de frustração. Droga! Ela parece tão vulnerável lá em cima. Atacar seu testemunho só lhe daria simpatia e faria Neia parecer uma vilã. Inseto incômodo. Bem,
Há testemunhas melhores que posso usar para enfrentá-la, mas há uma coisa que posso fazer. Ela pensou, e acertou em cheio com sua pergunta. Só algumas perguntas para você, Gagarin da Rosa Azul, e depois você pode ir. Albedo disse com um sorriso maternal e o tipo de voz afetuosa que ela usava para encorajar alguém a fazer o que ela queria. Suas irmãs concordam com sua opinião? Alguma delas? Albedo perguntou com uma voz tão gentil quanto uma mãe perguntando a uma criança cujo rosto estava coberto de chocolate, se ela tinha comido o bolo de chocolate. Não foi perguntado para descobrir a verdade, mas para permitir que a criança confessasse o que a mãe já sabia. Não. Não, elas não, Tia e Tina são únicas, elas têm uma visão muito indiferente sobre os meios, desde que cheguem aos fins que querem. E quanto a Lacuse e Evilei, elas não estão realmente falando comigo no momento. Gagara respondeu, um tanto envergonhada. Entendo, eles também estão se sentindo amaldiçoadas ou é só você? Albedo perguntou gentilmente, como se estivesse perguntando a uma criança se um ferimento doeu ou não, sabendo que doeu e que ela não gostaria de admitir. Se estiverem, não disseram nada. Gagara respondeu relutantemente. Então nem todo mundo teve os mesmos resultados que você. Então não é justo dizer que é algo sobre você e não sobre ela que faz você pensar do jeito que pensa agora? Albedo perguntou com uma pergunta provocativa e capciosa, e Gagara abaixou a cabeça. Pode ser, mas eu conheço o som da minha própria voz, em comparação com a dela, e eu ainda a ouço, e não sei se algum dia não ouvirei. Gagarin proferiu em um tom abafado e preocupado. De onde estava sentada, Neia sentiu seu coração quase se partir, então ela pegou uma pena que estava próxima e rabiscou algo nas costas da mão, então colocou a mão sobre a mesa, plana, sob os olhos do ator de Pandora. Ela sentiu que ele apertava seu ombro de forma reconfortante e relaxou um pouco. Isso é tudo. Albedo comentou, e Gagarin deixou o pódio, e Neia a encarou, mesmo atrás do capuz, graças aos passos pesados, a posição de Gagarin era óbvia para ela, como se ela pudesse ser vista. A aventureira de nível adamantite devolveu o olhar diretamente para o capuz sem rosto, vendo o estado degradado da mulher que muitos consideravam uma heroína, a mulher ao lado da qual ela lutou e sob quem lutou, seu batimento cardíaco aumentou novamente. Ao passar, ela olhou para a mesa, onde a mão de Neia ainda descansava, curiosa para ver o que ela havia escrito e mostrado ao ator de Pandora, e seu coração pulou na garganta. Ela leu: peça ajuda para ela, por favor. Rabiscado grosseiramente na pele da paladina negra contra quem ela havia testemunhado. Gagarin só conseguiu caminhar penosamente o resto do caminho para fora do julgamento, e sentiu-se cada centímetro mais traidora ao fazê-lo. Ao sair da área, ela encontrou uma visão inesperada. Do outro lado da rua, impossível de não ver em uma cidade cheia de minotauros, estavam suas irmãs, Lacuse e Evilei. Ela esperou enquanto um par de carroças puxadas passavam rapidamente sobre a pedra e então atravessavam a rua. Lacuse. Eve? Queno. O que vocês estão fazendo aqui? Gagarin exclamou surpresa. Espere, você não está aqui para testemunhar, está? Ela empalideceu. Você ouviu tudo? Droga, Gagarin. Droga! Queno se aproximou dela com 2 passos rápidos e olhou para cima com lágrimas em seus olhos vermelhos de sangue de vampiro, olhos que ela havia escondido por gerações de vidas humanas que estavam nus e livres para serem mostrados ao mundo, olhavam furiosamente para ela. O lado do pequeno punho de Queno bateu no torso blindado pesado de Gagarin. Como você pôde? Como você pôde fazer isso? Queno perguntou lamentosamente. Eu sei que você não gosta dela, nunca gostou, mas você não parou para pensar no que estava fazendo? O rosto de Gagarin estava rígido. Ela fez isso? Ela alguma vez parou para pensar no que estava fazendo? Quando ela tirou flechas nas pessoas que confiavam nela? Quando ela nos disse para matar e me transformou em um berserker que poderia massacrar qualquer um e todos, não importa quem ou o que fossem? Queno estava perto, e seu punho bateu em frustração, mas ela não disse mais nada. Lacuse, no entanto, o fez. Você acha que ela realmente se afastou de tudo isso como se não fosse nada? Eu sou uma sacerdotisa, e eu também era, e passei muitas horas ajudando-a a lidar com aquele pesadelo. Sim, ela odiou cada pedacinho disso. Por que você acha que ela passou tanto tempo naquela casa de recuperação?
A coisa toda a deixou louca. Ela não é um monstro. Ela nunca iria me machucar, não importa o que você pensasse. A voz da mulher loira era alta o suficiente para atrair olhares da população de minotauros, até mesmo descontando o fato de que havia humanos em sua cidade, que os encaravam apenas por isso. Talvez não, mas nem tudo que ela fez de errado foi de propósito, e mesmo que não tenha sido, ela não é a única que a guerra arruinou. E eu? Gagarin deu um tapa no próprio peito com frustração agonizante. Eu também sou sua irmã, droga. Nós andamos juntas pelo fogo e sangue. Você me trouxe de volta dos mortos depois que Jaldabaoth me matou. Mas agora aqui estou eu, uma morta-viva, e você está preocupada com o que acontece com ela? Eu não durmo livre de pesadelos desde aquele dia. Ela é perigosa. Ela vai te destruir se for deixada livre. Eu não fiz isso porque a odeio. Eu sou grata a ela. O lábio de Gagarin tremeu contra sua vontade e ela se agachou e tocou o rosto zangado de Kieno. Você pode se mostrar, eu realmente posso te ver, e ela teve uma participação nisso, mas eu não vou deixar que ela coloque todos vocês em risco novamente. A visão de Gagarin ficou turva. Por favor, entendam, isso tinha que ser feito, isso tinha que acontecer. Eu não me sinto bem com isso, então por favor, me perdoem. Ela pediu desesperadamente enquanto estendia as mãos para as duas. Houve um longo silêncio, e nenhuma das duas pegou as mãos que Gagarin estendeu. Esperam por nós. Laquius disse quando o tempo já tinha se estendido demais, nós vamos entrar, somos o próximo par de testemunhas. Seus lindos olhos azuis encararam fixamente sua irmã de longa data. Lady Albedo ouviu isso vindo de você. E estamos sendo convocadas para refutar essa afirmação de que ela lançou algum tipo de maldição terrível sobre você ou qualquer outra pessoa, tendo uma espada amaldiçoada. Sou uma espécie de testemunha especialista no assunto. E dado que sou uma usuária de magia especialista e estou familiarizada com todos os tipos de maldições, eu vou reforçar o testemunho dela. E nós dois podemos falar sobre seu estado de espírito. Você a fez parecer um monstro, mas isso não está certo. E todos nós já vimos monstros o suficiente para que você soubesse melhor, Gagarin. Kieno disse com uma repreensão pungente que fez Gagarin abaixar os braços em derrota, deixando as mãos ao lado do corpo. Volte, sente-se, observe e veja tudo através dos nossos olhos, como você deveria ter feito o tempo todo. Laquius disse com um tom mais gentil do que Kieno havia usado. Elas não esperaram pela resposta dela, não precisavam. Elas sabiam da escolha dela antes que ela a fizesse, e voltar para a entrada para se sentar no fundo e finalmente ouvir suas irmãs. Lago Crescente. Bertra assistiu ao depoimento de Gagarin com atenção total da grande praça. Elfos e alguns humanos residentes ficaram olhando para cima por tanto tempo que seus pescoços doíam enquanto o drama se desenrolava diante deles. Não era difícil dizer o clima, era azedo, confuso, até mesmo descrente, já que um dos que ajudaram a libertar os elfos testemunhou contra o responsável por isso. Rumores raivosos eram a ordem do dia, mas de onde Bertra estava sentada, tudo o que ela conseguia sentir era uma dor surda enquanto pensava no que devia ter acontecido naquele dia. Espero que isso acabe logo. Ela conseguiu juntar o pensamento sombrio e observou enquanto Laquius era chamada ao pódio no lugar de Gagarin.